Bem, amigos, voltamos aqui com mais um bloco. Luiz, fala um pouco mais sobre a gente, que a gente até começou isso no bloco passado. Cuidados que o empresário tem que ter, porque muito empresário hoje ainda faz a seleção. Às vezes está precisando de um funcionário, um balconista e tal, não vai contratar um serviço de consultoria, apesar que eu acho que deva para qualquer cargo, mas não vai contratar um serviço de consultoria e ele está fazendo uma seleção hoje. Primeiro passo, seleção de currículo, depois uma entrevista. Que cuidados que o empresário tem que ter? Que dica que você pode passar para o empresário no momento dele escolher esse funcionário? Eu acho que assim, primeiro, acho que é muito importante ele levantar o perfil dele, assim, levantar a necessidade dele. Né, porque assim, dentro da empresa, né, ele tem que saber assim, o que ele vai precisar e como é que vai ser aquele profissional. Então ele tem que montar ali aquela ideia, se vai ser um homem, vai ser mulher, se tem que ter o primeiro grau, se tem que ter o segundo grau, se tem que ter um curso específico anterior, uma experiência. E aí, ver bem o que ele quer, até mesmo para não subqualificar e nem superqualificar o funcionário para a função. Isso aí. E aí depois que ele montar aquele anúncio, eu acho que ele deve, né, veicular, né, depois que ele montar o perfil, veicular aquele anúncio, e aí ele vai começar aquele processo divulgar para conseguir um maior número de pessoas, né, de candidatos interessados. E ali ele, né, assim, pela minha experiência, né, eu tenho certeza que vão aparecer pessoas que estão procurando aquela vaga porque estão dentro do perfil, e pessoas que às vezes estão procurando porque o salário é atrativo, ou porque o horário é atrativo, ou porque é o primeiro emprego. E aí realmente é onde ele vai ter que começar ali a quebrar a cabeça. Primeiro descobrir quem está próximo daquele perfil que ele, né, que ele almeja, imaginou, né? que ele desenhou. E depois, né, realmente você tem que chamar para, né, para conversar, né, uma coisa que a gente, né, faz bastante, ter um formulário próprio já na empresa, né, eu acho que o empresário tem que ter o seu formulário lá para, como se fosse um currículo, né, onde o funcionário escreve novamente ali os dados dele, a gente coloca ali umas perguntas, né, para você entender um pouquinho dele, o que ele faz no lazer, se ele lê, né, assim, um pouco, saber um pouquinho da vida dele, se ele tem filho, e aí deixa ele, né, que ali você vai observar letra, capricho, né, vai ver a detalhe, porque pelo currículo você já vê o capricho. Eu já recebi currículo que era eu sempre faço seleções por e-mail. Então me manda .doc, né, me mandam arquivos prontos. Eu recebi uma vez um currículo todo amassado que foi escaneado e enviado por imagem. Que loucura. Você acha que eu dei atenção? Não tem como. Não olhei. Acho que e aí no currículo você já vê muito do funcionário. Não, e por que eu acho assim que é importante ele ter a oportunidade você dá a oportunidade de escrever? Porque muitas vezes quando ele foi montar o currículo, às vezes não foi nem ele que montou, às vezes ele pediu para uma pessoa, né, que tem conhecimento montar o currículo, e às vezes a pessoa, né, escreveu lá coisas que não tinham a ver, coisas que não condiziam com a realidade. Então acho que você tem que deixar de escrever e depois você tem que conversar bastante. Se você quiser um funcionário experiente, procura alguém que tenha aquela experiência profissional pelo menos próxima. Com certeza. Mas eu acho assim que a entrevista diz muito. E eu acho que a entrevista, assim, a pessoa tem que ter muito cuidado e assim procurar ficar o maior tempo possível com o candidato. Assim, tem na internet, se a pessoa procurar, tem matérias que falam assim, perguntas. Que já vai dar um empresário não que know-how suficiente como você tem, que trabalha com isso, mas já dá uma base, que vai melhorar um pouquinho mais a seleção dele. Perguntas assim que você tem que fazer, né? Tipo, por que ele quer aquele emprego, o que ele pode fazer de diferente, né? Qual é o ponto forte dele, qual é o ponto fraco dele. Então quando você faz aquelas perguntas, né, você começa a perceber como é que ele é na verdade. E isso você só consegue se você deixar a pessoa à vontade, se você conseguir conversar. E por isso que eu acho que você tem que ter um tempinho ali, uma atenção maior, porque se você faz aquela coisa muito apressada, a pessoa nem relaxa, né, não tem tempo de ficar à vontade e começar a se colocar. O que é muito, assim, eu falo muito também, que no processo seletivo o que a gente vê é a pontinha do iceberg, né? Porque assim, o iceberg ele é muito maior. E assim é o que a gente percebe no processo seletivo aquele pouquinho só, aquela parte de cima que a gente vê lá de fora da água, que é a pontinha do iceberg. Mas o candidato é muito mais do que aquilo que a gente vê no processo seletivo. E aí depois, no dia a dia na empresa, que Por isso existe o contrato de experiência. Justamente. Né? Não use só para economizar em INSS, economizar numa série de outros fatores que sai um pouco menos oneroso para a empresa. Mas use o contrato de experiência, coloca, dá uma chance, não importa quem seja. Às vezes aquele cara sem experiência, o Cadinho. Eu queria que você falasse agora, porque eu falo isso todo o programa, agora você que é o profissional da área.
O amigo. Empresário contrata ou não contrata? Não pode contratar. Não pode contratar. Não pode contratar. O amigo não. A não. não ser que ele queira quebrar a empresa. Não. Tem gente que quer. Tem gente que quer. Não sabe que quer, mas ele tenta, né? Porque sempre tenta. Não, com certeza. O amigo, o conhecido e o entendido. São 3 que você tem que tirar da jogada. Falo muito lá, assim, quando a gente vai montar processo seletivo e falo com o meu sócio, quando vem gente conhecida, rapaz, eu fico o pé atrás, porque assim, o nosso processo ele é muito profissional, né, muito pouco emotivo, né, porque a gente tem que contratar com a razão. Não, com certeza, eu já vi algumas seleções suas e são bem caprichosas, eu acho bacana isso. Por exemplo, eu deixei de encaminhar uma amiga minha para uma empresa e ela me questionou assim, dei um feedback para ela depois, a gente conversou por telefone, e na hora ela ficou chateada comigo, você não entendeu a minha argumentação. Eu encontrei com ela Você tá lá como profissional. Eu encontrei com ela uma semana depois, rapaz, e ela veio me dar um abraço, falou: Gustavo, olha, parabéns pela sua atitude. Eu tinha um perfil para entrar numa empresa e não entrei porque entrou um amigo do entrevistador, do recrutador, da pessoa que estava recrutando. E eu falei com ela, é uma pena, né, porque é a empresa que perde, né, deixa de contratar uma pessoa mais qualificada, né, e aquela pessoa não vai ter produtividade, é uma pessoa que não vai render, e o que é pior, na hora de mandar embora, você perde um amigo. Né? Então você perdeu o dinheiro, né? Deixou de contratar uma pessoa experiente e a pessoa não vai dar certo. Porque vamos colocar aí que você contratou mal, você deixou o funcionário lá só no período de experiência 3 meses. Você perdeu 3 meses de salários com encargos, você perdeu 3 meses de produção, tempo de treinamento, você perdeu 3 meses de treinamento, que você já podia desde o início fazendo uma boa seleção, tá com um cara bom, tá com um cara que é o perfil que você tá precisando, empresário. Então, vamos ser profissional. Isso não. Eu vejo tanta gente que dá vontade, desculpa o termo, mas dá vontade de dar na cara, meu. Não, e assim, eu acho... Porque não, é difícil. Aí eu falo com o empresário, cara, mas você contratou ele por quê? Ah, é meu amigo, poxa, tava precisando. A vontade é pegar e arrancar pela janela. Não, e eu acho assim que a pessoa, o amigo, ele não deve ficar excluído do processo seletivo. Não, de maneira nenhuma. Só pode entrar se ele for a pessoa mais preparada. Porque às vezes o amigo vai entrevistar e incorpora. Eu sou empresário, eu quero o que é melhor para minha empresa. Então, não vou ajudar amigo, não vou ajudar parente, vizinho, cicrano ou beltrano. Eu quero um profissional. Seletivo de igual para igual com os outros candidatos. E ali a pessoa que você perceber que tem o melhor perfil, que está mais preparado, vai para dentro. É a pessoa que vai entrar na empresa. Vai entrar. Se é o seu amigo, boa sorte, né? Que bom, e que vocês consigam, né? Que um empresário consiga fazer a diferença, né? Porque assim, que eles não misturem as estações, né? Porque às vezes vai pensar assim, entrei porque eu sou amigo. Não, tem que explicar bem, tem que explicar bem. Gustavo, quero agradecer a tua participação aqui no programa, agradecer muito mesmo, que é uma coisa que eu bato na tecla com os empresários e o pessoal não acredita, e agora um profissional como você, da sua competência, do seu know-how, falando isso, espero que tenha entrado na cabeça do empresário, para que eles assumam isso daqui para frente. Olha, obrigado pela sua participação, espero você aqui outros programas, tá? E a gente vai dar um breve intervalo para você passar os contatos. Sai daí não que a gente já volta.